Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Preleções sobre a essência da religião, Ludwig Feuerbach. Desde que Immanuel Kant estabeleceu a sua crítica da razão para as fronteiras da razão em seu uso empírico, condenando as afirmações de pretensão transcendental, ou seja, que ultrapassam as fronteiras da experiência, iniciou-se no pensamento alemão uma revolução que dificilmente encontrará seu paralelo na história. Após Kant, só havia duas saídas: ou legitimar o pensamento humano como algo que só encontra o seu elemento elaborável no campo ideal e fenomenológico, Fichte, Schelling e Hegel, ou reconhecer que o conhecimento consciente é apenas um efeito ou uma manifestação superficial, ou ainda uma representação de causas inconscientes, Schopenhauer e Eduard von Eichmann. Mas essas duas linhas voltariam a se encontrar posteriormente, porque Hegel surgiu numa própria negação do idealismo hegeliano, o chamado materialismo histórico, ou esquerda hegeliana. Feuerbach, Strauss, Bruno Bauer, Max Stirner e Karl Marx. Enquanto que de Schopenhauer surge Nietzsche, e deste não se pode negar os pressupostos teóricos para a linha psicanalítica, Freud e Jung, que por sua vez possui muitos pontos em comum com os princípios do materialismo histórico. Já em Schleiermacher, discípulo de Hegel, preconizava o sentimento como ponto central para a explicação da religião, ou, em outras palavras, o princípio de que Deus só pode ser conhecido pelo sentimento. Mas a conclusão decisiva dessa premissa coube a Ludwig Feuerbach, 1804 a 1872. A religião é antropologia. O homem projeta em seus deuses todos os seus anseios, amores e sentimentos mais elevados e profundos. O homem retira de si a sua essência mais elevada e mais nobre para adorá-la fora de si, como um deus. Tudo que existe no homem de bom, de construtivo, mas de modo imperfeito, porque o homem é imperfeito, existe em Deus de maneira absoluta, perfeita e eterna. Por isso, é Deus a suma perfeição, o exemplo dos exemplos, pois ele é tudo que o homem deseja ser e não é. E a prova dessa humanidade de Deus já está no mero fato de que ele ouve as preces do homem, de participar das suas fadigas e sofrimentos, a ponto de se encarnar homem para salvá-lo. Tudo que interessa ao homem interessa a Deus, e consequentemente, tudo que é repudiado pelo homem é odiado por Deus, ou seja, só interessa ao demônio. Deus é, pois, a ânsia de felicidade ilimitada, que o homem sente em si satisfeita na fantasia. O homem inconscientemente abomina o mundo, a natureza, porque no mundo, na natureza, ele vê a matéria, a destruição, a transitoriedade, a morte. Por isso, o seu instinto de ser feliz tem que criar, ainda que somente na fantasia, um outro mundo eterno, imaterial, uma vez que este daqui não serve. Afinal, ele é apenas um vale de lágrimas, dores e sofrimentos. Para este outro mundo, transfere o homem até mesmo seus amores individuais, as pessoas que ele ama, que são objetos da sua afetividade. Não morrem. Um dia ele reencontrará todos no outro mundo. Feuerbach conclui então: não foi Deus que se fez carne para salvar o homem, porque antes de Deus se rebaixar ao homem, foi necessária a elevação da essência humana até Deus. Ou seja, foi necessária a divinização da afetividade, do sentimento. Deus tornou-se assim um reservatório de todos os valores positivos aos olhos do ser humano, mesmo que sejam em si contraditórios. Por exemplo, Deus é infinitamente bom e justo, mas o homem não cogita que quem é infinitamente bom nem sempre pode ser justo, e que, inversamente, quem é justo nem sempre pode ser bom. Deus conclui então, é um conjunto de infinitos atributos, exatamente porque não é nenhum, porque é uma mera abstração. Por isso é dito ser inefável, incognoscível, indefinível, inesgotável.
Ao explicar a religião, Feuerbach parte do princípio de Petrônio, isto é, o medo foi que primeiro criou deuses no mundo, e o medo surge no homem por causa do seu sentimento de dependência. O homem se sente condicionado, dependente, por isso teme pela sua vida, pela sua saúde, pela sua sorte, em suma, pelos seus interesses, sejam eles os mais cotidianos ou superficiais. Daí poder a religião ser explicada também como fruto do egoísmo. O homem chega a implorar aos deuses, antes de uma batalha, pela destruição dos seus inimigos. Muitas vezes não importa o que interessa a outros homens, mas sim o que interessa a quem implora, seja individual ou coletivamente. Assim, o homem rende graças por se sentir salvo ou curado, mas nesse momento não se lembra da justiça, pois não se lembra de que outros homens não tiveram o mesmo privilégio e foram massacrados pelos mais estúpidos acidentes. Donde conclui Feuerbach que a chamada providência divina ou predestinação, que atribui a felicidade e a desgraça indistintamente para bons e maus, ricos e pobres, não possui uma só característica que a pudesse distinguir da sua majestade, o acaso. E curiosamente, a própria humildade, tão característica do sentimento religioso, explica Feuerbach como sendo fruto do egoísmo. O homem se humilha perante outros homens para se engrandecer aos olhos de seu Deus. Quanto ao Deus como criador do universo, como princípio causal e final, Feuerbach explica como sendo um produto da limitação da nossa ciência. O homem não pode conceber algo que não seja fabricado e que não sirva a um determinado fim, porque ele próprio fabrica as coisas para servirem a alguma finalidade. Por isso, não suporta a ideia de um universo eterno, incriado, e pergunta: de onde veio tudo isso? Mas, curioso, diz Feuerbach, que ao estabelecer Deus como criador, ele não continua com essa pergunta. Com o universo, a razão não consegue parar em seu voo infinito, somente com a ideia de Deus. Deus é, pois, um postulado gratuito e incondicionado, no qual a razão descansa em sua angústia perante o infinito. Por outro lado, o homem só pode entender a perfeição, a funcionalidade da natureza como fruto de uma razão universal. Mas Feuerbach vê aí outra ingenuidade. Tudo que na natureza é aparentemente tão racional é fruto de intermináveis transformações, adaptações, combinações e repulsas. Como a própria química já cansou de demonstrar. Não foi um ser que tudo vê, diz ele, que criou o olho, mas a necessidade de ver. Na natureza não é, pois, uma suprema perfeição que cria. Para que então criaria? E sim, as carências dos elementos dos seres vivos. A natureza não é sempre tão perfeita quanto parece. Ela mostra em si imperfeições, anomalias, excrescências que vão sendo anuladas ou corrigidas aos poucos, em um tatear evolutivo que leva milhões de anos. Ela não nos mostra somente evolução, perfeição, mas também degeneração, degradação, decadência. E além disso, nem tudo acontece tão necessariamente quanto parece. O acaso e a necessidade subsistem no universo em uma eterna reciprocidade. Se a natureza fosse tão perfeita, o homem não se daria ao trabalho de transformá-la para melhorá-la através de sua técnica e de sua arte. Caso o fizesse, estaria repreendendo a sua perfeição. Indiretamente, estaria repreendendo Deus. A religião é a fase infantil da humanidade. Um dia o homem descobrirá que ele adorou a sua própria essência, que criou em sua fantasia um ser semelhante a si, mas infinitamente mais perfeito, que está sempre pronto para lhe oferecer consolo no sofrimento e proteção nos momentos mais difíceis e angustiantes da existência. A religião será então substituída pela cultura, pela ética, pelo humanismo, porque só a cultura pode unir os homens, não a religião. A fé, a religião separa, cria cisões entre os homens devido à rivalidade entre as diversas seitas. Não é ateu no verdadeiro sentido, diz Feuerbach, aquele que nega o sujeito, e sim aquele que nega os predicados do sujeito. Em outras palavras, o verdadeiro ateu não é aquele que diz Deus não existe, e sim o que diz a bondade não existe, a justiça não existe, a misericórdia não existe, etc. Porque aqui surgiria o problema, já abordado no diálogo Eu te From.
de Platão, concernente ao que seria mais importante, Deus ou as suas qualidades. Ou ainda, devemos ser bons porque Deus é bom? Ou já não seria o próprio Deus bom porque é bom ser bom? Ou ainda, se o mais importante é então ser bom, podemos alcançar a bondade independentemente de Deus. Mas, se o mais importante é seguirmos a Deus, poderemos adorá-lo e cultivá-lo, independentemente da bondade. E é justamente isso que a história mostra em todas as suas páginas, através das crueldades praticadas pelo fanatismo religioso. Feuerbach foi um iluminista. Nele encontramos de maneira mais veemente a valorização do homem, que tem os pés no chão, do homem que está em harmonia com a natureza, da qual sabe ser um produto, mesmo conhecendo as imperfeições dessa natureza, do homem que conhece a crítica a si mesmo, combatendo as suas falhas e aperfeiçoando as suas qualidades, enfim, do homem que trabalha, ama, cria e, sobretudo, transforma. E exatamente por isso, talvez ninguém tenha sido tão avesso quanto ele a expressões como sobrenatural ou supranatural. Se o homem passasse a acreditar um pouco mais em si mesmo, ao invés de acreditar em deuses, teríamos certamente um mundo muito melhor. Feuerbach, como não é difícil supor, foi muito combatido e criticado, mas era muito tranquilo e inabalável em suas concepções. Costumava dizer: construo minhas ideias a partir das coisas e não procuro, como a maioria, ver as coisas através das lentes das ideias preconcebidas e impostas. E aos críticos respondia: se for o caso, prefiro ser um demônio aliado à verdade do que um anjo aliado à mentira. Suas principais obras são A Essência do Cristianismo, preleções sobre a essência da religião e a questão da imortalidade. Por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!